países. Estas declarações do Secretário de Estado foram feitas hoje numa conferência sobre o orçamento que decorre na Universidade Católica do Porto. Uma das oradoras foi Luísa Ana Coreta, docente da Católica Porto Business School, que está agora no 1820. Boa tarde, bem-vinda a esta edição. O orçamento é tema central. De que forma é que vai mudar a vida dos portugueses? Vai mudar, e foi isso que estivemos hoje a discutir e a analisar na Católica Porto Business School, e vimos isso a vários níveis, ao nível das empresas, ao nível das famílias e ao nível também de ambiente, enfim, económico, que define depois as políticas do E nessa governo. Avaliação geral, quem vai sofrer mais? Quem vai sofrer? Pois, as empresas, há um aumento da tributação do consumo, há um aumento há algumas decisões que visam a tributação de consumo, mas algumas decisões também são um pouco controversas, ou pelo menos não vão na mesma linha. Se por um lado se pretende que os escalões mais baixos de rendimento que paguem menos impostos, por outro lado também se viu aumentar algumas taxas de IVA e o aumento do crédito ao consumo, o aumento do imposto sobre os combustíveis e claro que são coisas que toda a gente, independentemente dos seus rendimentos, toda a gente consome. E discutimos algumas assim, inconsistências que até sem se perceber bem como. Também vimos que a instabilidade fiscal, ou seja, estas alterações que continuam a aparecer em CBRC, com um impacto se calhar pouco visível, que trazem instabilidade. Mas é um impacto, pode ter um grande impacto ao nível do investimento, da captação do investimento. Pois é isso, era aí que eu ia chegar. Não é certo que tenham um impacto fiscal importante, as medidas em sede IRC. Agora, criam instabilidade fiscal e criam uma má imagem de Portugal perante o estrangeiro. Nós tínhamos criado há 2 anos um regime, enfim, que é difícil de medir o que é que já conseguiu em termos de atratividade, mas pelo menos era um regime que tínhamos e que era divulgado internacionalmente. E agora foi alterado, mudou as condições, não se percebe bem porquê, quer dizer, não é óbvio que vai trazer mais, não vai trazer assim tanto mais imposto como isso, mas foi alterado. E o regime da Patent Box também foi alterado, ou pelo menos há uma autorização legislativa para o fazer. Não é óbvio que traga mais receita, não está medida essa receita, mas há alterações. E isto cria má imagem do nosso sistema fiscal perante o estrangeiro. E isso é que também nos preocupa. E para as famílias? E para as famílias, a grande questão é o coeficiente familiar, não é? O abandono do coeficiente familiar que tinha sido implementado este ano, 2015, estava em vigor. A ideia que está por trás é que o rendimento da família, o rendimento que vai ser tributado, deve ser um rendimento per capita. O que deve ser usado para calcular a taxa é o rendimento per capita daquele agregado familiar. Isto era uma coisa que tinha sido conseguida e que tinha sido aplaudida pelas famílias maiores, de maior dimensão, e que foi abandonado, foi substituído por um regime de dedução fixa, mas com... Menos vantajoso? Menos vantajoso em algumas situações, eventualmente nos escalões mais baixos mais vantajoso, mas se calhar também nos escalões em que infelizmente também não podem ter muitos filhos porque não têm as condições para tal. Por isso não é vantajoso para quem está no escalão mais baixo, isso não é porque não pode baixar a taxa, não é? Já estava na taxa mais baixa e por isso o coeficiente familiar não permitia reduzir abaixo da taxa mais baixa e por isso realmente para esse escalão não é permitido. Agora, o grande problema está nas outras deduções para além da dedução fixa. O nosso sistema prevê deduções de educação, deduções de família, deduções de despesas gerais e o valor que é permitido à dedução é um valor por agregado familiar. E continua, por isso, uma família que tem 2 filhos, o segundo filho vale muito menos para o sistema fiscal, porque não pode, as despesas de educação esgotam-se com o primeiro filho e com o segundo terminam. E pronto, aí voltamos bastante atrás, nós já tivemos este regime há uns anos largos e aí voltamos bastante atrás. Muito rapidamente, estamos na reta final desta conversa. Qual é que é a sua visão? Este orçamento vai ser de difícil execução? Se cumprir com os mínimos, será também uma mudança de paradigma, como muitos dizem?
Vai ser de difícil execução, tem premissas macroeconómicas exigentes, mas nós precisamos de acreditar que vai ser cumprido. Portugal precisa de acreditar que vai ser cumprido. Hoje estavam lá alguns empresários que diziam: nós precisamos de felicidade nas empresas, porque com felicidade nós trabalhamos melhor, precisamos de felicidade nas escolas e tudo. Por isso, eu, independentemente das decisões, se poder ser assim ou assado, eu acho que temos que acreditar que vai ser cumprido, que vamos conseguir, que vamos ultrapassar de uma maneira ou de outra. Isto parecia muito pior há um mês e está-se a fazer, está-se a conseguir. Luísa Ana Coreta, muito obrigada por ter estado no 18 20. Boa tarde.